Quantas vezes você já reagiu impulsivamente quando estava chateado e se arrependeu depois? Isso acontece. Acontece porque a gente deixa as emoções tomarem conta da situação ao invés de usar um pouquinho mais a racionalidade. Mas dá para treinar a sua comunicação para que isso não aconteça mais. Você sabia? Vamos lá? Vamos comigo, eu vou te ajudar a ter uma comunicação assertiva nesses momentos de muita emoção, nesses momentos de impulsividade, quando a gente se depara com uma situação difícil. É comum a gente brigar com o parceiro, com a parceira, às vezes até com amigos muito queridos, num momento de muito estresse ou de muita emoção que acontece ali. A gente fala coisas que depois se arrepende, que não dá para voltar atrás, que fica todo aquele constrangimento. Isso já aconteceu com você? Escreve aqui para mim. Antes de escrever aqui, faz favor, se inscreve no canal agora. Isso. Compartilha com os amigos. Quem precisa falar um pouquinho desse assunto? Quem é meio estouradinho aí perto de você? E também curte aí o vídeo e clica no sininho, não custa nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer esse canal crescer. E ele tá crescendo com a sua ajuda, com o seu apoio. Vamos lá? Quem quiser saber mais sobre comunicação assertiva, mentoria, como eu posso melhorar minha comunicação, vem que eu vou te ajudar. A comunicação assertiva não é sobre controlar a sua raiva, mas é a forma de você se comunicar sem se omitir, mas também sem brigar com todas as pessoas, sem se afastar das pessoas que você gosta. Porque é importante a gente falar aquilo que a gente pensa, mas da maneira correta tende a ter resultados melhores. Quer dizer que vai resolver tudo? Provavelmente não. Mas quer dizer sim que você pode escolher outros caminhos para falar aquilo que você percebe. Não é para se omitir, nunca se omitir. Precisa falar a verdade, aquilo que é a sua verdade naquele momento, mas de uma forma que não precisa ser violenta. Então, comunicação assertiva e comunicação não violenta, elas conversam muito bem. Então, se você quer uma definição do que é a tal comunicação assertiva, é uma comunicação onde você fala a verdade sem agredir e sem se omitir. Isso é uma boa tradução. Você quer falar assim? Tá difícil falar assim? Porque tem pessoas que quando acontece alguma situação, seguram, engolem. E isso faz muito mal, inclusive pode causar doença, sabia disso? Mas tem outras pessoas que são muito reativas e a qualquer situação que fuja do controle delas, elas gritam, brigam, xingam, relembram fatos lá de 1900 e bolinha para trazer para essa conversa. E quando você está travando uma comunicação assertiva, você não deixa isso acontecer. Vamos voltar para o assunto que a gente está conversando agora, sem ficar relembrando o passado? Porque isso não adianta. Mas aquela vez... Tá bom, a gente pode conversar daquela vez em outro momento. Mas agora eu estou falando desse ponto. Esse ponto é importante nessa conversa. Porque nós temos uma tendência a fugir da conversa, fugir da situação. Dá para voltar. E quando eu tenho foco no que eu quero comunicar, é mais difícil disso acontecer. Então eu tenho foco, eu não deixo fugir para outros assuntos paralelos ou para outras distrações. Então, na comunicação agressiva, você aponta para o outro. Você sempre fez isso, você faz isso, você sempre tem esse tom. Na comunicação passiva, geralmente a pessoa se cala e resmunga. Aquela pessoa que fica... Já viram? Não fala nada. Ou ela se cala mesmo, se omite. E na comunicação assertiva, você fala assim: eu percebo que nessa situação você está tendo uma reação muito exagerada. A gente pode equalizar. Eu percebo os seus sentimentos, mas vamos tentar achar um caminho. Percebe a diferença? Então, não queremos mais a comunicação agressiva. Chega de ódio no mundo. Não queremos a passiva também, onde eu calo, e geralmente quando cala num lugar, dói em outro, né? Não é assim? Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem dor na coluna, até doenças mesmo, porque isso vai se somando no corpo e dói, tá?
E na comunicação assertiva, que nós queremos falar, eu percebo isso, até eu sinto isso, você pode falar, eu sinto isso. Quando você fala dessa forma, quando você grita, eu me sinto mal, porque eu conto para o outro o que está acontecendo comigo também, quando certa coisa acontece. De preferência, é bom a gente se pautar em coisas concretas. Olha, quando você chega atrasada, você atrapalha o desenvolvimento do meu trabalho. Quando você chega atrasada, eu não consigo sair aqui do balcão para ir fazer o que eu preciso lá atrás. São exemplos de como eu posso ser assertivo, falar do ponto que está acontecendo. Porque tem gente que às vezes para falar disso fica enrolando, que não ajuda a pessoa a ter clareza do que você quer falar, do que você quer solicitar. Por que é tão difícil ser assertivo quando a gente está chateado? Porque as emoções tomam conta. E em vez de a gente racionalizar o que a gente vai falar, a gente deixa a emoção falar. É aí nesse momento que vem aquelas ideias lá do passado, que vem relembrando toda a mágoa que você carrega em você. Então aí tudo se mistura, porque a emoção está na frente. E essa emoção mal trabalhada, porque emoção é bom, tá? Nada contra a emoção é uma coisa maravilhosa. Mas a emoção precisa estar ajustada, a emoção precisa estar equalizada com o que está acontecendo. Não adianta eu ter uma reação super gigantesca com uma questão de trânsito, por exemplo, e a gente vê isso todo dia, né? O que acontece? Ah, você, sei lá, me fechou sem querer, ou enfim, mesmo uma batidinha no carro, ah, você bateu aqui no meu retrovisor, não, sai xingando e barará. Então, isso é muito ruim, tá? Isso faz com que a gente fique com dificuldade. Não tem aquelas pessoas que assim, nem vou falar nada pra ele porque ele é estouradinho, porque ele é nervosinho. O que acontece? Você acaba se afastando dessa pessoa. Ah, não, eu falo mesmo, eu sou assim. Tá, não tem problema falar. Acho que é importante falar o que a gente percebe, o que a gente sente. Mas como falar? Eu preciso sair gritando com todo mundo, xingando todo mundo, tendo uma super reação por causa, de repente, de uma coisa pequena? Esse não é o caminho. Isso já mostra que tem alguma coisa aí acontecendo dentro de você muito forte, muito difícil. Existe um sofrimento muito grande. Aqui eu não estou invalidando o que você está passando, mas eu estou pedindo para que você olhe com carinho, porque isso precisa ser tratado. E existe forma de tratar. Temos ótimos psicólogos, terapeutas, enfim, psiquiatras, tá? Psiquiatra não é só para dar remédio, não, tá? Existem ótimos psiquiatras que conversam, que fazem todo um aconselhamento, todo um trabalho muito específico e que ajuda muito. Então busque, se está com dificuldade, se você é essa pessoa, busca ajuda. Se você conhece alguém que está passando por isso, apoie essa pessoa a buscar ajuda. Porque a gente vê muito, sobretudo em empresas, né? Pessoas que, não pode falar nada para ele. Ou perde o emprego justamente porque a pessoa não consegue fazer esse controle emocional, né? Tem uma baixa regulação emocional. Baixa regulação emocional está ligada com muitas outras dificuldades, até com vícios. As pessoas que têm baixa regulação emocional têm muito vício, tá? Uma coisa está diretamente ligada com a outra. E isso pode ser tratado, pode ser cuidado, pode ficar atento a essa situação, tá? Então vamos pensar juntos aqui. Passos para você desenvolver a comunicação assertiva. Primeiro passo. Respira fundo. Se aconteceu alguma coisa que te desestabilizou emocionalmente, antes de dar a resposta, respira fundo, tá? Não vá para esse lugar de reagir logo. Espere, pense, respire. Tem uma respiração que é muito legal, chamada respiração quadrada. Ela vem da yoga. Você vai puxar o ar em 4 tempos, segurar o ar em 4 tempos, soltar o ar em 4 tempos e segurar sem ar em 4 tempos. Você vê que você vai fazendo, ela torna um quadrado. Você pode imaginar um quadrado. Então faça essa respiração, você vai ver que vai te acalmar, vai te trazer, você vai conseguir elaborar mais seus pensamentos, tudo isso te ajuda muito na hora de tomar uma decisão, tá? Também existe uma respiração
também é da yoga, que eu gosto bastante, que é o Ujjayi Pranayama. O Ujjayi é assim, você respira e solta pelo nariz, como se você fechasse um pouquinho a garganta, você vai fazer um barulhinho, parece um ronquinho. Eu vou fazer, vou ver se você ouve aí. Você fecha um pouquinho a saída do ar e solta o ar pelo nariz e segura, vai fazer tipo um ronquinho. Você puxa o ar em um tempo e tenta soltar no dobro. Então, você puxou o ar em 4 tempos, solta em 8. Você puxou o ar em 2 tempos, solta em 2. Isso também traz uma calma, um relaxamento para o corpo. Respira fundo. Vamos lá. O segundo passo é identificar a emoção real. O que você está sentindo? Estou sentindo raiva. Tá, então olha para essa raiva. Não tenha medo de olhar para a raiva. É bom olhar para a raiva. Porque a gente olha para ela olha para a gente consegue entender o que está dando raiva, tá? Olha para a emoção real. Eu fiquei com raiva porque eu me senti menosprezada. Eu fiquei com raiva porque eu me senti humilhada. Olha, entenda aquilo. Aí você vê se é seu ego esperneando, se é seu ego gritando naquela situação. Perceba isso. O outro passo é use a linguagem do eu. Eu me sinto de tal forma. Quando acontece tal coisa. Eu gostaria que tal coisa. Ache esse lugar de você comunicar isso, porque muitas vezes aquilo que está difícil para você, você não sabe comunicar para o outro. Eu não gosto que brinquem, esse tipo de brincadeira de tirar sarro, tá? Pode ser seu caso. E você não é obrigado a gostar de nenhuma brincadeira. Tem brincadeiras que são inadequadas mesmo. Comunique isso. Eu não gosto quando a conversa vai para esse tom. Eu não gosto quando gritam comigo. Isso é importante você clarear para o outro, porque o outro não está percebendo o mesmo que você. Daí você pode perguntar, mas não é óbvio? Não, não é óbvio. Na comunicação não tem nada óbvio. E o óbvio precisa ser dito. Então fale. Fale, mas fale de uma maneira mais tranquila possível. De uma maneira mais clara possível. Para você não dar margem, eu fiz uma cara, ele não percebeu? Não, ele não percebeu. Então fale com todas as letras, porque ajuda muito na comunicação e como você lida com as pessoas. O próximo passo é a escuta ativa. Muita gente quer ser ouvido, mas não quer ouvir. Escute o outro, escute de verdade, sem se distrair, escute verdadeiramente, sem julgar também, porque a gente está ouvindo ali já julgando. Não, feche um pouco o julgamento, deixe o julgamento de lado, escute, porque quando a gente para escutar o outro verdadeiramente, a gente também dá a chance do outro se entender e da gente entender o outro. Então abra um pouquinho, tá? Os ouvidos, os olhos e perceba o outro inteiramente, porque assim vai ser mais fácil também de lidar com ele. E o outro passo é defina limites. Olha, você pode ir até aqui, daqui para frente não pode ir mais. Essa responsabilidade aqui é sua, então vá em frente na sua responsabilidade. Eu não vou mais assumir a sua responsabilidade. Deixe claro para o outro, coloque uma linha no chão, dizendo, é aqui que você tem o limite. Porque quando a gente deixa o limite claro, fica muito mais fácil de negociar depois, e até de outras conversas. Porque a relação humana, ela é cheia de movimentos, cheia de nuances. Mas quando eu deixo claro as coisas, facilita muito, tá? Quando eu deixo, às vezes tem pessoas que precisam de uma regra por escrito. Então escreva, porque para ela é mais fácil bater o olho ali, ler, tentar, e fazer de novo, fazer outra vez. Então escreva, grave um áudio, mas deixe delimitada a regra que é importante para você. Porque assim você ajuda o outro e se ajuda. E provavelmente aquilo vai acontecer menos. E se acontecer de novo, você fala para a pessoa com assertividade. Lembra que nós fizemos esse combinado? Até te dei um papel escrito. Eu gostaria que ele fosse seguido. A tendência da pessoa seguir é muito maior do que se você vai para aquele tipo de conversa de culpa. Você é culpado, o outro é culpado. Isso acontece muito no trabalho.
né? No mercado de trabalho isso acontece demais. E olha, não é só os trabalhadores que fazem isso, não. Os patrões, os gerentes, os CEOs fazem também. Por quê? Porque eles não fazem treinamento de comunicação assertiva. Então tá aí meu convite para conhecer minha mentoria, Comunicação Assertiva. Domine a palavra em público. Mas essa palavra em público não é só para quem vai se apresentar no palco, ou para quem vai quer ser um bom orador, ou para quem vai gravar vídeos como esse. É para você lidar com os seus grupos, seja na faculdade, no trabalho. Muitas pessoas não sabem ter esse tato com o grupo. Então a pessoa fica brava, a pessoa fica grosseira, né? E todos nós temos nosso momento TPM, que eu falo. Os homens têm também, tá? Todos nós temos. Tem dia que você acorda com a cueca fumaçando, não acorda? Não acorda? Ah, todo mundo tem um dia difícil. Tem pessoas que não têm mau humor de manhã, mas tem mau humor à noite, né? No final da tarde, depois do almoço. Então, se eu tenho uma técnica que me ajuda a conviver bem, mesmo quando eu não tô bem, isso vai fazer com que as coisas fluam. Claro que isso não é para você aguentar abuso, isso não é para você não falar as coisas. Muito pelo contrário, é para você falar, mas com assertividade, sem deixar a emoção tomar conta. E quando a emoção estiver muito grande, você fala, vamos dar uma pausa? Vamos tomar um café? Ou se você não consegue falar naquele momento, você fala, podemos falar sobre isso amanhã? Hoje eu não quero falar. Comunica para o outro, é só isso. Fale para o outro. Mas fale não deixando vir tudo à tona, tudo bagunçado. Se for importante para você, escreva aquilo que você quer falar, porque você consegue organizar a sua fala. Isso é uma técnica que a gente usa para gravar vídeos, por exemplo. Aí tem um roteiro para falar, para não esquecer nada, por exemplo. Entende? Então, tem várias formas de você organizar seu pensamento, ser assertivo, falar aquilo, porque assertividade é falar a verdade, mas não ir para agressão, não ir para uma fala nem irônica, porque a ironia também é uma forma de agressão em alguns momentos, em algumas situações. Então, tem situações que não cabe ironia. A ironia pode ser muito mal interpretada. Então, entenda o que você precisa falar, mas fale. Não se omita, mas fale com assertividade. O vídeo de hoje fica por aqui. Gostou? Quer falar para mim como é para você se comunicar, trocar ideias quando você tá chateada, irritada? Como é para você? Você se cala? Você fala muito, rápido, traz tudo à tona? Ou você consegue ser assertiva? Vamos lá, escreve aqui para mim que eu vou gostar muito de saber como é para você. Grande abraço, se inscrevam no canal, né? Curtam aqui o vídeo e compartilhem para os amigos ou para quem está precisando dessas dicas. Grande abraço, até mais!